Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por aqui estarmos, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque levantamos nessa manhã, Senhor, com fôlego de vida ainda em nós. Graças nós te damos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Graças nós te damos, Senhor, por estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida durante essa semana, Senhor, que se passou. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. E se inicia tão bem, Senhor, quando nós comemoramos a tua ressurreição, a tua vitória sobre a cruz que nos garante a vitória, Senhor, eterna. Muito obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado, pois é por isso que aqui estamos, Senhor, para aprender mais de ti, para ouvir a tua palavra, para estar na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo mundo trouxe a revistinha, todo mundo com a Bíblia. Não pode sentar? Aula de número 6. Já deixa ela no ponto. Acabou a revista? Eu não sei se ainda tem. Eu não sei se tem. Vamos abrir então rapidinho a Bíblia também em Gênesis 26. Gênesis 26, que é o texto que a gente vai trabalhar essa manhã. Gênesis 26. Chegamos lá? É uma leitura um pouquinho estendida, mas vamos acompanhar por gentileza. 26. Samuel, o nosso aluno mais aplicado. Chegou lá, Samuel? Aê! Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraímos sobre nós graves delitos. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar o seu homem ou sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a poços que se cercavam, que escavavam nos dias de Abraão, seu pai. E lhes deu os nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e chamaram o poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contendaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contentaram com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse condenaram. Por isso recebeu o nome de Sítimo. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não o contentaram, chamou de Rehobote, e disse:
porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali o altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Também não te havemos tocado. De Gerar, 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzete e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: Por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsais do vosso meio. Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte em parte. Isaque os despediu, e eles se foram em pares. Vamos parar por aqui, vamos entrar agora no assunto. A partir do texto, estudaremos as bênçãos divinas. Veremos não apenas o propósito específico do Senhor para Isaque, através de graças tão especiais que foram concedidas a ele, mas também aprenderemos muito mais sobre as bênçãos divinas. O primeiro texto que vocês vão encontrar na revista de vocês, se não me engano, na página 22, porque ela me levou a revista que eu tinha. Aprendendo a viver na aliança. Você vai encontrar esse primeiro tópico aí. Todo mundo chegou lá? Amém? Não, amém? Enfrentando a fome. A partir do texto, Deus se manifestou a Isaque, ordenando-lhe que não fosse a terra do Egito, mas que ficasse na terra que o Senhor lhe mostraria, passando então a lhe reiterar as mesmas palavras e termos da promessa da aliança que havia feito a Abraão. Isaque pensou em ir para um lugar e Deus disse a ele: Não vai, aguarda e vai para a terra que eu te disser. Isaque então obedece à ordem do Senhor. Então essa é a nossa primeira lição sobre as bênçãos do Senhor. O primeiro, e talvez o único pré-requisito, é obediência à vontade do Senhor. Às vezes, situações na nossa vida nos levam a pensar: vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e o Senhor muitas vezes diz: não vai, espera, aguarde, eu sou o Senhor. E essa então é a postura de Isaque quanto às bênçãos do Senhor. Então Gênesis 26, de 2 a 5, vocês já leram, vai dizer: Apareceu do Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se há um porquê das bênçãos do Senhor, é porque Abraão e depois posteriormente Isaque e depois posteriormente todos nós obedeceram os mandamentos, preceitos, estatutos e leis do Senhor. Estou indo muito rápido. Então vamos destacar 2 pontos desse ensinamento, sim, página 22. A exclusiva iniciativa divina de se revelar, pois o texto afirma que apareceu-lhe o Senhor e disse. É a iniciativa do próprio Deus. Não foi, ele nem desequivocou o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor, então, e disse. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto. O próprio Senhor, então, ele toma a iniciativa de abençoar os seus filhos. O próprio Senhor conhece todas as necessidades dos seus servos, sabe o melhor caminho. Veja, o plano dele era ir para um lugar, ele queria ir para o Egito. Apareceu-lhe o Senhor: não, você não vai para o Egito, você ficará aqui e esperará até eu dizer para onde você
vai, ele sabe muito melhor do que eu e você as nossas necessidades, aquilo que realmente precisamos. Se for por nossa conta, a gente vai parar no Egito. E a segunda é o conteúdo da mensagem comunicada por Deus a Isaac, é uma repetição dos termos da aliança transmitidos a seu pai, e demandaria igual resposta com fé e obediência. Veja, ele repete exatamente a Isaac aquilo que ele havia prometido a Abraão, e a resposta de Isaac deveria ser a mesma: obediência, aguardar. Veja como é que ele chama Abraão: vai para uma terra que eu te direi. Ele não perde tempo dizendo para onde vai, só vai. E Abraão simplesmente vai. Mas as palavras ipsilíteres estão ali, Gênesis 22, se você voltar um pouquinho, não precisa estar ali escrito, 16 e 18. E disse, isso dizendo a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência, por isso, possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Ele vai repetir então a Isaac o mesmo que já havia prometido a Abraão. Então ele vai confirmar já as promessas. Bom, vai concordar, por favor. De novo, ainda um outro tópico dentro dessa mesma parte: aprendendo a viver na aliança, tal pai, tal filho. Isso continua na página 22 aí da apostila de vocês. Um detalhe: Isaac também mentiu sobre sua relação de marido e mulher com Rebeca. Lembra que Abraão faz a mesma coisa? Então Isaac repete isso por também temer por sua própria vida ao chegarem em Gerar, próximo a Gaza, na terra dos filisteus. Isso vai estar lá no versículo 6 e 7 que nós lemos. Então, quando ele chega lá em Gerar, que é perto de Gaza, a capital das terras dos filisteus, essa mesma Gaza que dá problema até hoje, confusão está armada desde aquela época, não vai achar que é Putin, Trump ou qualquer um que vai resolver. Tá? Só fechando essa crise. Obrigado, Marcos. Então, Isaac também, ao chegar a essa terra, comete o mesmo pecado que seu pai. Ele mente acerca da sua relação com Rebeca pelo mesmo motivo, com medo que o matassem por conta da beleza de sua esposa. Então ele recorreu à mentira. A mentira, então, de Isaac não durou muito tempo, pois logo Abimeleque percebeu que Isaac e Rebeca eram marido e mulher, como diz o texto. Ele olhou pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca. Isso não se faz entre irmãos. Ele logo pensou: o que você fizeste? O que tu fizeste? Percebeu então que Isaac e Rebeca eram marido e mulher e não irmãos. E confrontou, a má postura ética do seu hóspede hebreu. Isso é muito pesado. Que dependeu de um homem ímpio perceber que um homem de Deus estava pecando. Veja, e é muito comum, infelizmente, isso, né? Poxa, aquele cara, quem já ouviu falar, aquele cara não é crente, como é que ele está agindo? O mundo está olhando para nós. Ele espera de nós uma conduta santa e ilibada. É muito ruim quando o mundo percebe na igreja, como os servos de Deus, o pecado. Não que nós sejamos imunes totalmente ao pecado. Não. Mas como o mundo precisa ver a imagem de Cristo em nós, fica muito estranho. E isso é uma das lições dessa pequena passagem da mentira de Isaac, que vai estar lá, versículo 26, capítulo 26, 6 ao 7. E aí deixa o nosso amiguinho falar. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer a minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matarem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, não minta. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia, para que
eu não morra por causa dele, disse Abimeleque. Que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e de tu atraído sobre nós grave delito. Ele está dizendo mais ainda, além de você mentir, você quase nos fez pecar. Porque facilmente dizendo que é sua irmã, alguém ia passar para cima. Se fosse sua mulher, o pessoal pensaria 2 vezes. E deu este ordem ao povo: qualquer um que tocar este homem e sua mulher certamente morrerá. Era mais fácil falar de primeiro, é minha esposa, o rei se perseguia, não toque neles. Ele preferiu então mentir, que nunca é a solução. Então, algumas considerações ainda sobre esse relato, que continuamos aí na página 22 da apostila. Primeiro, é um detalhe pouco relevante, tá? Esse Abimeleque citado aqui não é o mesmo citado na história de Abraão. Provavelmente é filho ou neto deste, porque o nome significa filho de um rei, ou também significa pai de um rei. Então aquele Abimeleque que aparece com Abraão não é esse. E pode ser que seja apenas um título real, tá? Mas são 2 pessoas distintas. Como o nome diz, significa que é um filho de um rei, pode ser filho do outro Abimeleque, ou pai de um outro. Esse é um detalhe menos importante. O segundo detalhe: o exemplo do pai não isentou Isaac do seu pecado, mas nos ajuda a entender a importância de ilustrar o ensino com prática. Certamente Isaac sabia dessa história. Abraão certamente contou, quando foi ao Egito, disse que Sara era sua irmã. Mas isso não isentou o exemplo do pecado. Certamente Abraão, com toda certeza, instruiu Isaac na palavra do Senhor. Mas o exemplo ainda fala mais forte. Desculpa, o celular do chefe, eu quase derrubei. Quase que eu sou despedido, gente. Perdi até a linha do raciocínio. O exemplo do filho que não... Um cuidado também é um exemplo. Mas então, certamente Abraão contou essa história para Isaac. Isaac sabia dessa história. Ensinou Isaac sobre a palavra de Deus. Mas nem assim, Isaac repete os mesmos erros. E muitas vezes nossos filhos aprendem muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. O exemplo é uma coisa muito forte. Não devemos deixar de ensinar a palavra, mas devemos sempre dar o exemplo. E aqui para mim é o detalhe mais importante. O paradoxo ético que nós falamos entre o crente e o incrédulo. Pois o texto nos afirma que Isaac foi exortado por Abimeleque sobre sua mentira a respeito de Rebeca. Isso para mim é o detalhe mais forte aqui. O fato de alguém pagão perceber num homem de Deus a mentira. Eu sou obrigado a usar de novo o exemplo do meu trabalho, porque você trabalhar para o governo é triste, porque a gente vê de cristão, de homem de Deus, mentindo, abraçando coisas erradas para ficar bem no trabalho, é uma festa. O pastor também trabalha para o governo, Solange também, e é triste ver isso. E olha, o mundo te observa, ele vai te dar tapinha nas costas, ele vai rir para você, mas vai falar, vão falar que é crente? Isso é um fato. Isso é muito chocante, precisar de um rei pagão repreender um patriarca do Senhor. Esse talvez seja o ponto mais marcante e importante dessa passagem aqui. Continuando, Tensões pela bênção da aliança ainda é aquele título, um subtítulo que está aí, Tensões pela prosperidade de Isaac. Enquanto em Gerar, Isaac prosperou muito e foi abençoado, e isso despertou a inveja dos filisteus, que passaram a entulhar seus postos até que, por fim, Abimeleque pediu a Isaac que fosse embora. Ele então prosperou naquela terra e despertou a inveja do povo inimigo, ao ponto deles primeiro sabotarem Isaac, entulharem, encherem seus poços de terra para que não gerasse água, e mais tarde simplesmente expulsar: sai daqui, porque você já prosperou, você já está mais poderoso do que eu, assim que está dizendo no texto, vai embora. Vai embora. Não se engane.
não se engane. A bênção do Senhor sobre a sua vida vai despertar o ódio do mundo. E é bom que assim seja. O mundo não te ama. O mundo não quer você por perto. Vamos seguir para a gente. E isso vai estar lá então em Gênesis 26, do 12 ao 17. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tiveram inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tensões pela aliança. Opa, voltei. Foi lá errado? Algumas considerações então sobre essa pequena passagem, isso vai estar na página 23. A origem divina da prosperidade de Isaac era tão explícita que causou reação negativa entre os filisteus, a ponto de eles romperem o pacto de não agressão firmado com Abraão, que vai estar lá em Gênesis 21, de 22 a 34, não precisa abrir a nota depois se você quiser ver. Isso me chama um detalhe muito interessante. Veja, a prosperidade de Isaac ficou tão evidente, a bênção do Senhor sobre a vida daquele homem, que despertou a inveja dos filisteus, a ponto de eles romperem um pacto que haviam feito geração anterior com Abraão. Existia um pacto escrito, lavrado, de não agressão. Só que isso não dura. E aí eu vou de novo usar um exemplo, depois me prendo. Aquele papelzinho rabiscado que o pessoal chama de Constituição diz: você tem liberdade de culto. Isso só vale enquanto o cristão não incomodar o mundo, porque essa liberdade de culto é para qualquer um. Essa liberdade de expressão é para qualquer um, menos para cristão, menos para os filhos de Deus. Enquanto você não incomoda o mundo, está tudo legal. Temos ali um papel lindo, rabiscado, dizendo: você tem toda a liberdade. Enquanto tiver o interesse. Quando você incomodar esse interesse, esquece esse papel rabiscado. Mesma coisa que aconteceu aqui. Havia um pacto lavrado de não agressão, enquanto eles não incomodavam. A bênção do Senhor sobre o servo do Senhor incomodou os filisteus a ponto deles romperem com sua palavra. A palavra do mundo não vale nada. A lei do mundo não vale nada. Depois isso vai para o YouTube e eu vou em Cana, vocês me visitem, por favor. Então, esse pacto vai estar ali em Gênesis 21, do 22 ao 34, tá? E o segundo ponto, que é destacado aí na revistinha: as bênçãos naturais que Deus concedeu a Isaac, ainda que numa medida sobrenatural, foram frutos do seu diligente trabalho, pois esse é o meio estabelecido pelo Senhor para abençoar os homens. Embora haja uma medida sobrenatural nas bênçãos do Senhor, ela é concedida a partir de meios naturais. Não adianta fantasiar que tudo vai acontecer num estalar de dedos, numa palavra mágica, numa corrente de 70, numa corrente de 300 e não sei quantos, numa fogueira de não sei o que. Não! O caminho que Deus estipulou para que você prosperasse é o seu trabalho. E Ele abençoará o seu trabalho, como abençoou o trabalho de Isaac. Esse é o caminho que Deus escolheu e determinou. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. As bênçãos do Senhor virão por intermédio do teu trabalho. Não é corrente disso nem daquilo, não é a tua fé sobrenatural que vai romper, não. Ele vai te abençoar para acordar de manhã, pegar a sua condução, chegar no seu trabalho, produzir e prosperar. É isso que Ele te promete. Qualquer coisa além disso seja anátema. E eu indo preso de novo. Então, de novo, ainda naquele mesmo subtítulo: tensões pelas bênçãos da aliança, tensão pela disputa dos poços.
novos conflitos então ocorreram entre os pastores de Gerar e os de Isaac, cuja propriedade era reclamada por aqueles. Então os pastores dos filisteus reclamaram a propriedade dos poços e por isso iam até lá e tomavam o poço. A palavra vai dizer que ele cavou o poço, foram lá e tomaram, disseram, esse é nosso. Cavou um outro poço, tomaram, esse é nosso. Sabiamente Isaac evitava o conflito, ao passo que persistia na luta diligente pela vida, na certeza da presença divina e da sua bênção, ainda que em meio à oposição. Não é porque Deus garante a sua bênção e Ele garante a sua bênção, isso não quer dizer que não vai ter problema. Não quer dizer que não vão se levantar opositores e oposições e dificuldades e tudo mais. A bênção do Senhor virá, ainda que em meio à oposição. Isaac tinha plena certeza disso. Então ele cava o primeiro poço, chega os caras e tomam. Ele vai lá, cava o segundo poço, chega os caras e tomam. E ele continua até que no terceiro poço tudo segue bem. E ele então sabiamente evita o conflito, evita a briga, evita a luta, porque ele tem certeza da bênção do Senhor. E ele sabe que essa bênção não é mágica. Ele sabe que não vai cair do céu. Ele sabe que haverão, então, oposições. Então, não entre nessa fantasia de vida fácil dos nossos coaches queridos, que você vai prosperar grandemente, como você é o centro do coração de Deus. Você não é o centro do coração de Deus. Lamento te informar. A palavra de Deus é o centro do coração de Deus. E ela diz que você vai passar por oposição. E do suor do seu rosto, do seu trabalho, aí você viverá e ali você prosperará. Isaac tinha isso muito firme na sua mente e no seu coração. Então, versículos 18 ao 22, ainda daquele texto que nós estamos seguindo. E tornou Isaac a abrir poços, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contentaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos nessa terra. Então, veja, não consigo imaginar o trabalho que era cavar um poço naquela época, numa área que é notadamente desértica. Então ele cava o primeiro poço, chega à oposição, ele deixa para lá. Cava o segundo poço, oposição, ele deixa para lá. Ele não desiste, vai ao terceiro poço. Quando finalmente, após cavar o poço, não há mais contenda, ele disse, porque nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. A promessa do Senhor é infalível. De repente somos nós que estamos cavando no lugar errado. Isaac tinha certeza disso e continuou até que ele pôde dizer, agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Lembrando, as bênçãos não são mágicas, não tem piripimpim, abacadabra, nem rosinha, nem água ungida, nem não sei o que vão te conceder bênção alguma. Ele já te abençoou com a força e a inteligência para levantar, trabalhar, produzir e prosperar. Amém? Então, mais algumas lições sobre essa disputa. Está na página 23 com esse subtítulo ali. A bênção de Deus ao seu povo não exclui lutas e oposições. A bênção de Deus ao povo não vai excluir lutas e oposições. Acho que aí já estamos bem claros. Já chegamos a essa conclusão antes de aparecer a frase aqui. Não adianta pensar, imaginar
ou querer se iludir, porque é muito fácil eu querer me iludir com essa ideia que não vão haver mais lutas, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Isso não é promessa para agora. Isso é uma promessa para a vinda do Senhor. Lá não haverá mais luta, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor. No mundo tereis aflição. Não temas, pois eu sou contigo. É só isso que a gente precisa ter na cabeça. A bênção do Senhor não vai excluir a luta. Muitas vezes vai garantir mais luta. Que foi o que aconteceu com Isaac. A prosperidade dele trouxe a inveja dos filisteus, então trouxe mais lutas. Não há essa promessa na palavra de Deus de uma vitória sem luta. A promessa da vitória. A vitória é certa. Mas as lutas vão estar lá, aguardando você, esperando você de braços abertos. Essa é a lição que essa passagem de Isaac nos traz. A perseverança de Isaac no seu trabalho de cavar poços, apesar da oposição dos pastores de Gerar, revela sabedoria e prudência de sua parte. Pois, embora ele soubesse estar na terra prometida a sua descendência, Deus ainda não havia lhe ordenado possuir. Ele sabia, Deus me deu essa terra, mas ele não disse possua agora. Ele tinha noção disso. Por isso ele continuou cavando poços, continuou insistindo, continuou perseverando. Pode ser que a hora ainda não tenha chegado, mas a promessa continua valendo. Ela não foi, perdi a palavra, ela não foi cancelada. A promessa continua válida na sua vida. Pode ser que não seja agora. A bênção do Senhor, a bênção que Ele espera, a bênção que Ele tem para você, que Ele sabe que vai lhe fazer bem, chegará no tempo do Senhor. Isso é muito comum no cara que faz concurso. Faz o primeiro, não passa, aí o cara não quer saber mais. Vestibular, o cara não quer, vai, faz, continua. Você que está tentando no lugar errado, você que está cavando poço no canto errado, vai chegar. O tempo do Senhor é perfeito, a hora dele é perfeita, a nossa não é. Mas saiba, Ele tem promessas que Ele vai cumprir e Ele é fiel, embora nós não sejamos. Então, a perseverança de Isaac em cavar poços, continuar cavando poços, mostra então isso: diligência, paciência e sabedoria. E isso também é exigido de nós: obediência, diligência, sabedoria. Não dá, de novo, para a gente ficar acreditando nesse cara da televisão que está dizendo: olha, você cabeça, você na calma, você tem que prosperar, você tem que vencer, você tem que dominar. Não, tudo tem um tempo debaixo do céu. Chegará o tempo do Senhor na tua vida. Calma, sabedoria, paciência e persistência. E sempre crendo no Senhor das promessas. Agora está passando. Reconhecendo a bênção da aliança. A confirmação da aliança de Isaac. Isso continua lá na página 22. Deus então lhe reafirmou o seu imutável propósito de cumprir os termos da aliança com Abraão, prometendo-lhe a mesma especial. Isaac adorou o Senhor, edificando-lhe um altar e invocando-lhe o nome. Gênesis 26, 23 ao 25. Continuando então o mesmo texto. Dali subiu a Beceba, após cavar os poços, na mesma noite, e lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Então, após tudo isso, o Senhor lhe apareceu novamente e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e eu vou te abençoar, multiplicar a tua descendência por amor de Abraão. Eu cumprirei a promessa que eu fiz. Então ele levanta um altar, invoca o nome do Senhor, ele arma então a sua tenda, e seus servos vão abrir um poço. Continuando, várias considerações sobre essa manifestação de Deus na página 24. Se procurar, vai estar por ali. Desculpa. Essa foi uma maneira de Deus revelar-se a si mesmo e a sua vontade em tempos passados, sempre em ocasiões especiais e importantes na história da redenção. O autor colocou
gente sabe, a revista ela é presbiteriana, então o cara tem um probleminha com manifestações sobrenaturais de Deus, assim como eu tenho também. E ele toma cuidado de dizer, isso foi uma maneira de Deus se revelar em tempos passados, em ocasiões especiais. O grande problema hoje no Brasil pentecostal é que a gente quer que Deus sempre se revele de maneiras sobrenaturais. Em qualquer ocasião, eu estou com dor de dente, eu quero que um anjo apareça para curar. Esse é um problema nosso. Nós vivemos nessa cultura. Aliás, o brasileiro vive numa cultura mística. Um Pentecoste brasileiro ia ser extremamente místico. Contudo, realmente, quem sou eu para imitar o agir de Deus? Beleza? Isso é um fato. Ele pode fazer o que ele quiser. Contudo, a praxe é que faça essas manifestações sobrenaturais em ocasiões deveras importantes. Não é em qualquer momento, não é em qualquer hora. Muitas vezes ele vai curar a tua dente com um remédio para dor de dente, abençoando você a encontrar um dentista das formas mais naturais possível. Voltando, Isaac prosperou por conta do seu trabalho. Nada mais natural do que um homem trabalhar diligentemente e prosperar. Então o autor coloca isso aí. Claro, a gente sente uma pontinha aí de dúvida nele, né? É presbiteriano, vamos entender os nossos irmãos. Deus revela a si mesmo na sua vontade nos tempos passados, sempre em ocasiões especiais e importantes da história da redenção. Beleza? O outro ponto, a misericórdia divina é percebida nessa passagem em meio às lutas enfrentadas por Isaac. O soberano lhe reiterou as promessas graciosas da aliança. Veja, ainda que nas provações, e ainda que enfrentando dificuldades, as misericórdias do Senhor se manifestaram na vida de Isaac. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida dele. Ainda que os inimigos se levantassem, ainda que os poços fossem soterrados, ainda que ele fosse expulso da terra, o Senhor esteve sempre com ele. A misericórdia do Senhor se manifesta continuamente na vida do seu povo. Outro tópico, reconhecendo a bênção na aliança. E aí uma busca pela aliança com Isaac. Veja que agora a coisa muda. Os opositores de Isaac foram ao encontro, propondo aliança de paz. Ele reconhece que Deus estava com ele, e Isaac então sela a paz com um banquete. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seus amigos, e disse-lhe a Isaac, por que viestes a mim? Disse Isaac, por que viestes a mim? Vocês me odeiam, me expulsaram do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, que haja juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Quem que rompeu a aliança que havia? Foram eles. Já havia um pacto de não agressão, que foi rompido por eles por inveja. O Senhor continuou trabalhando na vida de Isaac, continuou abençoando Isaac ao ponto dele, olha, não adianta mais, vamos de novo fazer uma aliança com esse homem. Então Isaac não a profecia de Isaac vai falar, olha só, vocês vieram agora até mim, vaza daqui, some daqui, eu sou mais poderoso que vocês. Não, simplesmente recebeu os seus inimigos, ofereceu-lhes um banquete e selou a paz. E aí vai mais uma implicância minha. Nos tempos de hoje, da nossa querida polarização, todo mundo é inimigo de todo mundo, tem briga na família, e a gente quer que o outro se arrebente todo. Tá dando ruim, a gente fala, agora faz o L, não é isso que a gente fala? Cara, isso não faz a menor diferença. Não, a gente tem que estar aqui para abraçar todos. Todos. Todos nós erramos. Nós somos capazes de errar feio. Olha, eu erro feio quase todo dia. Quando o nosso inimigo chegar, nós temos que estar dispostos a oferecer-lhe um banquete e selar a paz. Considerações então sobre a aliança de paz. O ser humano tem dificuldade em reconhecer a bênção eterna de Deus, mas se impressiona facilmente com as bênçãos passageiras. Veja, os filisteus já conheciam o Deus de Israel, o Deus de Abraão, já sabiam quem era. Eles tinham grande dificuldade a ponto de desistirem da aliança.
Agora, uma bênção que chegou agora, naquele momento, eles reconheceram e firmaram outra aliança. Beleza, isso com os filisteus está ótimo, deixa rolar. O problema é quando isso chega a nós. Isso acontece com quem tem olhos para o que é terreno e recorre à religião por interesses menores. Por que essas igrejas da televisão estão cheias? Ninguém está falando de salvação, ninguém está falando de cruz, ninguém está falando de transformação da alma, está falando de prosperidade, de vitória, de bom emprego, bênçãos materiais. E as pessoas vão, isso são a palavra do Paul Washer. Por que essas igrejas estão cheias se elas não pregam Deus? Porque ninguém está procurando Deus. Estão procurando bênçãos materiais. O servo de Deus não está preocupado com isso. As bênçãos materiais virão no momento de vir. Mais me importa o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. Isaac, então, no ponto 2, não guardou rancor contra Abimeleque. Antes recebeu em paz e selou a aliança pacífica. Mateus 5,44. Palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos... Cara, falar é muito fácil. Aqueles homens perseguiram Isaac. Foram até ele, de cabecinha baixa. O que Isaac fez? Senta, vamos comer, beber e eu selarei a paz. Isso vale para a gente também. Orai, porém orai, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Que tapa! Que tapa! Porque falar é muito, muito, muito fácil. Quantos de nós temos orado pelos nossos inimigos? Pelos aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós, por aquela vizinha que fica olhando, por aquele chefe que está te atormentando, por aquele colega que te dá uma pernada. Orai, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Gênesis 26 apresenta promessas graciosas de extensão universal das bênçãos do pacto de redenção. Nós não aprendemos apenas sobre a obediência, como vemos em Abraão o tipo de Cristo e sua obra. Ninguém foi mais obediente do que Jesus. E é isso que é exigido de nós, obediência. Jesus é a pessoa central para que se consiga viver a realidade da relação pactual com Deus, pois Ele é o Redentor e Deus conosco. Abraão, Isaac, toda essa obediência deles é simplesmente um tipo de Cristo. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. A bênção concedida a Isaac mostra que Deus estava trabalhando em sua vida, preservando-o e a seus descendentes, garantindo a vinda do Messias. Aliás, isso é muito importante. Veja, se Jesus viria da linhagem de Abraão, a linhagem de Abraão não seria interrompida. A promessa dele: olha, de ti sairão grandes nações. Por que eu vou temer sobre a minha vida se ele está me garantindo que de mim sairão grandes nações? Por isso, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó pensaram em desistir. Amém? Conclusão para a gente terminar, quase na hora. Tudo que temos é fruto da graça divina, mas Deus concede suas bênçãos de maneiras distintas. Algumas são sobrenaturais, como as do seu conhecimento salvador e a da adoção como filhos. Outras dádivas são naturais, como a manutenção da vida através do trabalho. De todos os modos, vemos Deus preservando o seu povo. Isso é muito importante para a gente entender. Podem haver bênçãos sobrenaturais na nossa vida? Pode. Claro que pode. Você foi salvo. Eu sou pecador, eu não valho nada. Deus ainda me amou. Isso é muito sobrenatural. Isso é muito além do que eu mereço. E pode acontecer qualquer outra coisa. Ele é Senhor e quem sou eu para dizer que não? Contudo, também o seu trabalho diário, prosperar por meio do seu trabalho, é bênção do Senhor. Receber uma cura através do trabalho de um médico é uma bênção do Senhor, que te possibilitou estar diante daquele homem, daquela mulher, que deu sabedoria àquelas pessoas. Então, a bênção do Senhor, em todo o tempo, Ele continua te abençoando.
de formas naturais e sobrenaturais. O grande problema aí da nossa cultura pentecostal é que a gente só aceita o sobrenatural. A gente só quer se fizer barulho, se rodar, terra, glória. Não! Deus age o tempo todo o tempo. E a bênção do Senhor está sobre o seu povo o tempo todo o tempo. Agradeça a Deus pelas bênçãos espirituais que tem recebido e pelas bênçãos de manutenção diária, prova do bondoso cuidado divino. Acordamos hoje de manhã, estamos com fôlego de vida garantido. Geladeira tem o que comer, as contas estão pagas, estamos aqui. Amanhã vamos trabalhar, graças a Deus. Vamos aturar aquele patrão chato, graças a Deus. Ele tem cuidado do seu povo sempre. As bênçãos do Senhor continuam válidas e ativas, jamais serão canceladas. Só que isso não exclui luta, isso não exclui adversidade, isso não exclui inimigos, isso não exclui patrão chato, isso não exclui nada. A bênção do Senhor continua válida até os dias de hoje, até a consumação do século. Amém? Vamos orar para terminar e fazermos o nosso intervalo. Senhor Deus e Pai, graças a Deus nós damos, Senhor, por esses breves momentos que podemos discutir e conversar sobre a Sua palavra, sobre essa lição. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Toma cada um de nós nas Suas mãos. Abençoa, Senhor, agora a preparação para o culto e que tudo seja realizado conforme a Sua santa vontade. Amém. Então, aqueles 10 minutinhos, aguardo vocês de volta. Tá funcionando. Tá funcionando. Vou largar de novo, vai ter que montar.